Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje da série de vídeos, aperte o cinto, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a vida fitness. Eu vejo muitas pessoas na academia, em várias academias ao longo dos anos, já tem mais de 10 anos que eu trabalho na área, e seja academia pequena, academia grande, é sempre o mesmo padrão de grupo de pessoas. Tem lá os marombeiros, bombadão, e as bombadonas também. Tem lá o pessoal de mais idade que tá lá porque o médico mandou, que não se cuidou ao longo da vida, provavelmente. Alguns que, independente de terem se cuidado ou não terem se cuidado ao longo da vida, acabaram sendo acometidos aí por doenças e tal, e que precisaram de recuperação, de força muscular para melhorar a qualidade de vida, e por isso o médico mandou. Tem lá as blogueirinhas e os blogueirinhos, galerinha que vai só pra exibir roupinha nova, treina fofo, sai do mesmo jeito que entrou na academia, nem transpira. E tem os atletas de verdade, e tem a galera que não é atleta, mas também treina de verdade, treina a sério, respeitando a ordem dos exercícios, respeitando o intervalo entre uma série e outra, respeitando a velocidade de execução, a amplitude do movimento. Pessoas que treinam por saúde, seja lá qual seja o motivo, se for para emagrecer, se for para ganhar massa muscular, enfim. Mas o que acontece muito nas academias são pessoas normais, pessoas que não são atletas, pessoas que não vivem e não querem viver uma vida de atleta, mas acabam sendo levadas como uma onda para as questões de atleta, de querer fazer treino de atleta, de querer se alimentar igual atleta, de encher o organismo de suplementos. E as pessoas esquecem que o suplemento que existe na academia, independente se ele dá resultado ou não dá resultado, existem várias pesquisas científicas aí que umas dizem que funciona, outras dizem que não funciona tão bem e tal, que é mais efeito placebo. E aí fica essa questão em aberto, não é o ponto do vídeo aqui, mas a questão é que os suplementos foram desenvolvidos para basicamente dois tipos de pessoas diferentes. Os atletas, porque os atletas precisam ter um consumo extremamente alto de calorias, de energia, de vitamina, etc e tal, porque eles têm um gasto energético muito alto ao longo do dia. Jogador de futebol, por exemplo, nadador de competição olímpica de natação e tal, eles gastam aí 14 mil calorias por dia em média. Jogador de vôlei também, entre outros, basquete, entre outros esportes. Então, para eles consumirem 14 mil calorias na alimentação, comendo só comida, é praticamente impossível, é muito difícil. Então, entrou os suplementos para auxiliar nessa questão de ter a caloria necessária, de ter as vitaminas e os nutrientes necessários. E o segundo grupo de pessoas para quais o suplemento foi desenvolvido foi para pessoas que não têm na alimentação aquilo que precisam de nutrientes, que elas têm alguma deficiência no metabolismo do organismo para absorção de nutrientes, para produção de nutrientes, que elas têm uma deficiência muito grande na alimentação, e aí precisam de suplemento para suplementar, por isso o suplemento para suplementar essa falta. E aí as pessoas ficam muito desesperadas atrás de suplemento, porque vê atleta consumindo, porque vê influencer consumindo, quer fazer aquele exercício que o atleta fez, porque vê a pessoa que é bombadona, aí é bombadona, então sabe o que faz, porque ele tá bombadão. Mas não viu tanto que ele foi orientado antes de se tornar bombadão, não viu todos os protocolos que ele seguiu, deixou de seguir, e não viu se ele está realmente proporcional, se ele está no nível que poderia estar. Pode ser que ele poderia estar muito maior, muito mais bombado, muito mais definido, mas não está, porque justamente treina errado. Mas está grande porque treina. E só de treinar, só de levantar peso, só de forçar o músculo, mesmo que treine errado, vai ter um resultado. Você vai crescer de uma certa forma, mas às vezes não vai ficar tão proporcional. E às vezes você nem tem a musculatura tão grande, definida, mas tem os anabolizantes que estão agindo lá dentro das fibras musculares, então não são fibras musculares reais, né? Tem o, entre aspas, o enchimento do anabolizante, que não funciona da mesma forma
que um crescimento de músculos naturais. E como crescer sem anabolizante? Como que os gladiadores romanos cresciam? Os gladiadores romanos eram gigantescos e não existia anabolizante naquela época, era alimentação e treino, a vida deles era treinar. É praticamente o que os atletas são hoje, só que os atletas hoje têm muito mais regalias que os gladiadores romanos não tinham na época. E tem muito mais suplementos e recursos para ajudar, né, a desenvolver e tudo mais. Só que a questão é, a pessoa procura academia por uma questão de estilo de vida, para ter um estilo de vida mais saudável, para ter uma qualidade melhor de vida, e acaba, ao contrário, acaba extrapolando isso, porque acaba se comportando como atleta, tendo os estresses dos atletas, que os atletas têm os estresses, que eles passam pela competição, pela questão de alimentação restrita, pela questão de treino intenso, entre outros fatores. Então eles têm um estresse, né, que faz mal, que não é saudável. O esporte em si, para o atleta, não é saudável, porque é um extremo, é uma condição extrema. E aí existe uma linha muito tênue de levar o corpo até o extremo e levar o corpo até o extremo no sentido de se desafiar, de tentar melhorar, e de levar o corpo ao extremo no sentido patológico, no sentido que causa esse estresse, que causa danos ao corpo. E também a mente, né? Porque o estresse causa dano para a mente. Então, tem muitas pessoas que acabam se perdendo no meio do caminho dessa questão de buscar uma vida mais saudável. Então elas vão ter resultado se elas seguirem um treino bem montado por um profissional da área e se alimentarem muito bem com uma alimentação bem montada por um profissional da área. Que é aquela coisa, se ela está com dor de dente, está sentindo uma coisa ruim na boca, ela vai atrás do profissional da área, do dentista. Se ela está passando mal, ela vai atrás do médico. Então o médico não pode ficar doente, o dentista não pode ter cárie, né? O cabeleireiro não pode ser careca. Agora o personal trainer, o instrutor de academia, se ele não for musculoso, se ele não for sarado, ele não tem conhecimento. O cérebro dele não funciona, ele não aprendeu nada, porque ele não é sarado. Ninguém perguntou pra ele se ele quer ficar gigante, se ele quer ficar definido, se ele quer ficar forte, se ele quer ser atleta, ou se ele quer ser apenas instrutor de musculação, professor de educação física, personal trainer, etc e tal. Ninguém perguntou o objetivo dele, mas julga pela aparência, julga pelo corpo. E aí se é gordo, se o personal de trainer, se o nutricionista, se o professor de academia é gordo, aí passa o treino, ele não sabe de nada, não vou seguir o treino daquele gordo não. Ele não manja nada, se ele soubesse ele tinha emagrecido, ele estava forte, não sei o que. Aí o que acontece? O personal trainer, o nutricionista, etc, resolve emagrecer, acaba emagrecendo. E aí ele vai falar alguma coisa de gordo porque ele tem experiência, porque ele tem vivência na área. Aí ele é gordofóbico, aí ele é preconceituoso, aí ele não pode falar aquilo porque ele não tem lugar de fala. Então assim, as pessoas estão numa loucura tão grande, estão tão divididas, que elas não percebem que elas estão sendo manipuladas pelo sistema que impõe essas questões para elas. E elas não percebem o quanto elas são superficiais e julgam os outros e tentam ser donas da razão sempre. E enchem o peito e enchem a boca para falar que não julgam ninguém, que são pessoas boas, que não sei o que são positivas, etc e tal. Mas estão o tempo todo fazendo as coisas que pessoas boas e pessoas positivas geralmente não fazem, né? Não estão, quer ter esse pré-conceito, quer ter um pré-julgamento baseado na aparência. E por vestir alguma carapuça, dependendo do que a pessoa fala, você veste uma carapuça, fica incomodado, e aí quer desmoralizar aquela pessoa, falar, ela não sabe nada, ela pensa que ele não sabe nada porque ele é gordo lá, como que ele vai falar alguma coisa disso, de treino, de alimentação sendo gordo. Essas questões da vida aí. Isso vale também na questão de homem e mulher, branco contra negro, hétero contra gay, rico contra pobre, notícia contra sulista, esse gênero contra aquele gênero, que é direita contra esquerda, né? E quem você vota, qual a sua religião, seu tipo de futebol, seu tipo físico, seu órgão genital, com quem você transa, tudo isso como se fosse a coisa mais importante, a coisa fundamental, né? Sobre você, como se fosse tudo sobre você, tudo isso que te definisse. Sendo que essas coisas não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com o seu caráter, com a sua moral, com a sua índole, né? E só você é a única pessoa que pode valorizar ou não a sua moral, o seu caráter, a sua índole, que é simplesmente valorizando a sua palavra, cumprindo a sua palavra.
fazendo o que você fala que vai fazer, né? Você marca o horário, vai lá, chega no horário que marcou, no local que marcou, se programa para não chegar atrasado, ter coerência entre o que fala, entre o que faz, entre o que pensa, e tem sinceridade consigo mesmo, não com os outros, mas consigo mesmo. E sendo sincero consigo, você acaba sendo sincero com os outros, porque você valoriza a sua palavra, porque só você pode valorizar ou não a sua palavra. Você desvaloriza a sua palavra, né, não cumprindo com a sua palavra. Marcar o compromisso e não ir no compromisso, não se programar para chegar no compromisso, não ter coerência entre o que fala, entre o que pensa, entre o que faz, né, esse tipo de coisa. Então, tá aí o vídeo. Paz para todos. Fui.